As imagens apresentadas a seguir ilustram a experiência com seringas constante do capítulo Outras Contribuições do livro Desmitificando o Coração Bomba. O objetivo dessa experiência é o de confrontar duas teorias opostas no tocante às ações fisiológicas que determinam a circulação do sangue no interior dos vasos sanguíneos. A primeira delas é de William Harvey, médico inglês, que em 1628 publicou essa sua teoria, segundo a qual o coração é o principal responsável pela circulação do sangue no interior desses vasos. Pode-se dizer que o principal fundamento apresentado por Harvey foi a observação de um jorro sanguíneo através de uma perfuração efetuada na artéria no exato momento em que o coração se contrai e provoca também o pulso arterial. A segunda demonstração representa a teoria de Katsuzo Nishi, o qual em 1927 publicou uma teoria segundo a qual a capilaridade que ocorre nos vasos capilares é a primeira responsável pelo movimento sanguíneo, coadjuvada pela dilatação alternada das artérias e dos ventrículos cardíacos. Então vamos à demonstração da experiência. Toma-se uma seringa de borracha, dessas utilizadas para higiene do ouvido, e um tubo de látex ou silicone, e é feita uma pequena incisão nesse tubo de silicone. Toma-se igualmente uma seringa de injeção. Inicialmente, vamos injetar água dentro da seringa de borracha. Conectamos o tubo de látex ou de silicone. Completamos a água dentro do tubo. Temos aqui agora a simulação. A seringa de borracha representa o coração, o tubo de silicone representa a artéria e a seringa também a continuação do sistema arterial. Como que Harvey explicou a circulação sanguínea? O coração, na sua sístole, bomba e ocorre um esguicho. Observe-se aqui que a seringa de injeção, representando a continuidade da artéria, arteríola e capilares, ela também sofre a ação daquilo que Harvey entendeu como sendo a pressão do coração. Agora nós temos as mesmas condições daquela demonstração efetuada anteriormente. A única diferença foi colocado um sinalizador para se verificar onde se encontra a incisão feita no tubo.
E também, em lugar de pressionarmos a seringa que representa o coração, nós vamos retrair o êmbolo da seringa de injeção, que representa o sistema arterial. E vamos observar o que ocorre nessa incisão. Deu para observar o esguicho. Vamos repetir a operação. Igualmente, observa-se que a seringa está contraída como se fosse a sístole imaginada por Harvey. Este é um ambiente em que foram realizadas as duas demonstrações feitas anteriormente. E o ruído que se ouviu num dado momento, na segunda demonstração, foi o do esguicho que atingiu esse aquecedor de água que está aqui. E talvez ainda se possa observar algumas gotas aqui da água que escorreu. Na concepção de Nishi, esse jorro verificado através do vaso perfurado pode depender minimamente e até mesmo nem depender da contração do coração. Para Nishi, esse jato de sangue oriundo da artéria perfurada resulta da inércia, ou seja, da energia cinética do sangue. Como, tanto no caso da propulsão defendida por Harvey, como no caso da atração definida por Nishi, observa-se esse jorro através da perfuração efetuada no vaso, conforme demonstra a experiência, a presumida força propulsora do coração já não pode mais ser sustentada pelos argumentos de Harvey. Por outro lado, novas pesquisas devem ser realizadas com o objetivo de tornar conhecidas as verdadeiras ações fisiológicas que determinam o movimento do sangue. Então, quem sabe, a teoria de Nishi venha a ser reconhecida como verdadeira. Os demais argumentos de Harvey em defesa da força propulsora do coração são analisados e refutados no livro Desmitificando o Coração Bomba. Uma leitura atenta do mesmo se faz necessária, em primeiro lugar, para saber as razões que levaram o seu autor a entender que a teoria defendida por Harvey da força propulsora do coração, ela não passa de um mito. Em segundo lugar, essa leitura se faz necessária para conhecer melhor as inovadoras ideias de Katsuzo Nishi. Você está surpresa? Você está surpreso? Prossiga esse estudo e você ficará maravilhado.